Oi, gente! Mais uma semana e mais uma aula de Química, a aula mais aguardada da semana. Fala sério, hein? É ou não é? Claro que é, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado número de oxidação, que tem uma sigla que é NOx. Então, quando a gente fala a sigla NOx, nós estamos nos referindo ao número de oxidação. E o que é o número de oxidação? O número de oxidação, ou NOx, é a tendência que um átomo tem de atrair para si os elétrons das ligações em que ele participa. Então, imagina um átomo que faz 4 ligações com 4 elementos diferentes. A tendência que esse átomo tem para atrair para si os elétrons dessas ligações é o NOx. Então, olha só, para substâncias iônicas, para compostos iônicos, que são substâncias formadas por ligações iônicas, que é a ligação que acontece por meio da transferência de elétrons, o NOx é a própria valência do átomo. Como assim valência? A quantidade de elétrons que ele perdeu ou ganhou, tá? Então, imagina no cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Nesse composto, nós temos uma ligação iônica entre o sódio e o cloro, NaCl. O cloro ganha os elétrons do sódio, tá? Vou escrever aqui no cantinho, ó. Uma substância NaCl, essa é uma substância iônica e ela é formada pela ligação iônica entre sódio e cloro. Para formar esse composto aqui, ó, o sódio, que tinha só um elétron na última camada e precisava perder esse elétron, doou esse elétron para o cloro, que tinha 7 e estava precisando de 1. Então aconteceu essa transferência aqui. Aí você ficou com o íon Na+, e o íon Cl-. O cátion Na+, e o ânion Cl-. Como eles têm cargas opostas, eles se atraem formando aqui o cloreto de sódio. Então, a tendência é do sódio perder um elétron, e é isso que aconteceu. Então, o NOx dele é +1, ele tende a perder elétron, e o NOx do cloro aqui é -1, ele ganhou elétron. Professora, quando perde é positivo e quando ganha é negativo? Exatamente, porque nós estamos falando de elétron. E o elétron tem carga elétrica negativa. Então, um elemento, um átomo que perde elétron está perdendo carga negativa, então ele fica positivo. Um átomo que ganha elétron, ele está ganhando carga negativa, então ele fica negativo, tá? Então, NOx, quando o NOx é positivo, é porque a tendência desse elemento é perder elétrons, está perdendo carga negativa. Quando um átomo tem NOx negativo, isso significa que a tendência dele é ganhar elétrons, tá? Ganhar cargas negativas. Eu dei esse exemplo do cloreto de sódio, que é uma substância iônica, para dizer isso para vocês, que quando a substância é iônica, o NOx dos átomos é a quantidade de elétrons que ele perdeu ou ganhou. Então, um átomo que em ligação iônica perde 2 elétrons tem NOx +2. Um átomo que em ligação iônica ganhou 2 elétrons tem NOx -2, é mais simples, tá? O que a gente vai aprender hoje é determinar o NOx de átomos quando eles participam de ligação covalente, quando não tem a transferência de elétrons e sim um compartilhamento, tá? Nas ligações covalentes, o elétron não é transferido, ele fica sendo compartilhado, ele fica sendo dividido pelos 2 átomos que fazem parte dessa ligação. Porém, um desses átomos tem uma tendência maior para atrair o elétron, e é isso que determina o NOx do elemento. Essa tendência maior para atrair o elétron tem a ver com a eletronegatividade, tá? Eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos químicos. Existem elementos mais eletronegativos e elementos menos eletronegativos. Por que essa é uma propriedade periódica? Porque dá para prever isso na tabela periódica. Então, quando você enxerga lá a tabela periódica,
a eletronegatividade dos elementos aumenta da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, eu tenho elementos mais eletronegativos. Então, da família 1A é menos eletronegativo que da família 4A. Da família 4A é menos eletronegativo do que da família 7A. Tá? Então, a eletronegatividade na tabela periódica aumenta da esquerda para a direita e aumenta também de baixo para cima. Então, no mesmo período, por exemplo, lá na família 7A, que é a família dos halogênios, você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O flúor é o mais eletronegativo, porque ele está em cima, ele é o primeiro. Aí o cloro é o segundo, depois o bromo, tá? Flúor, cloro, bromo e iodo é o menos eletronegativo. Então, na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Quanto mais acima da tabela, mais eletronegativo. O que é a eletronegatividade? É essa força, é esse poder que o átomo tem de atrair para si elétron. Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai atrair mais, a tendência dele é ganhar os elétrons. Vou mostrar isso para vocês aqui em 3 exemplos de 3 substâncias diferentes. Antes de ir para o exemplo, só mais uma observação. Um mesmo elemento pode ter NOx, valores de NOx diferentes, dependendo da substância em que ele se encontra. Então, se ele está ligado a um elemento menos eletronegativo que ele, a tendência dele é ganhar os elétrons, então ele vai ter NOx negativo. Se ele estiver ligado com um elemento mais eletronegativo que ele, então a tendência dele é perder os elétrons, e aí o NOx dele vai ser positivo, tá? A maioria dos elementos químicos, dos átomos dos elementos químicos, tem mais de um número de oxidação possível. Vai depender de que tipo de ligação que ele está fazendo. E a gente vai ver esse exemplo aqui agora com o átomo de oxigênio. Então, ó, a gente tem aqui no exemplo 3 substâncias diferentes. Nas 3 tem a presença do oxigênio. Então, aqui no óxido de flúor tem oxigênio, aqui no gás carbônico tem oxigênio e aqui no gás oxigênio tem oxigênio. A gente vai analisar o NOx do oxigênio nessas 3 situações. Então, olha só, observa aqui no primeiro exemplo, o óxido de flúor. A gente tem um átomo de oxigênio fazendo 2 ligações covalentes com 2 átomos do elemento flúor. Se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver que o oxigênio ele pertence à família 6A, ao grupo 16. E que o flúor ele pertence à família 7A, ao grupo 17. Então, tem oxigênio aqui no 6 e flúor aqui no 7. Então, ó, quanto mais à direita, mais eletronegativo, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Se o flúor é mais eletronegativo, isso significa que nessa ligação aqui, ó, a tendência é que o flúor ganhe esses elétrons. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo, ele atrai com mais força os elétrons. Então, quantas ligações covalentes o oxigênio está fazendo com esse flúor? Uma. Então, aqui tem um par de elétrons, um elétron do flúor e um elétron do oxigênio. A tendência é que o flúor ganhe o elétron do oxigênio caso essa ligação venha a ser rompida. Então, se a tendência dele é de ganhar o elétron, o NOx dele é -1. Do outro lado aqui, a gente tem outra ligação com flúor, o mesmo átomo fazendo uma outra ligação covalente com outro átomo de flúor. E a situação é a mesma. Flúor é mais eletronegativo, a tendência é que esse átomo ganhe os elétrons, portanto, o NOx dele é -1. Qual que é a tendência do oxigênio nessa molécula? É perder os 2 elétrons. Um elétron para esse átomo de flúor e o outro elétron para esse outro átomo de flúor. Então, o número de oxidação, o NOx do oxigênio aqui é +2. Então, olha só, o NOx do flúor é -1, a tendência dele é ganhar um elétron. NOx do outro flúor também -1, a tendência dele é levar o elétron. NOx do oxigênio +2, a tendência dele é perder os 2 elétrons. Nessa outra substância aqui, que é o gás carbônico, a gente tem o carbono fazendo 2 duplas ligações com o oxigênio. Lá na tabela periódica, o carbono ocupa uma posição na família 4A. Ele é do grupo 14, família 4A. Então, ele está mais à esquerda em relação ao oxigênio, que é da família 6A. Então, a gente tem
4 e 6. O oxigênio está mais à direita. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. A tendência do oxigênio é ganhar os elétrons da ligação. Quantos elétrons do carbono estão envolvidos nessa ligação? 2, porque é uma dupla ligação. Então, tem 2 pares de elétrons sendo compartilhados. A tendência do oxigênio é levar os 2 elétrons. Então, NOx é menos 2. Do outro lado, a mesma situação, porque a gente também tem uma dupla ligação, carbono-oxigênio, os 2 elétrons do carbono aqui, ó, caso essa ligação venha a ser rompida, a tendência é que o oxigênio leve embora, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então NOx menos 2. Qual que é a tendência do carbono nessa molécula? Perder os 4 elétrons dele, 2 para cada oxigênio, portanto, o NOx do carbono é mais 4. Do outro lado, a gente tem o gás oxigênio, que é uma molécula de uma substância simples. O que é uma substância simples? Ela é formada unicamente por átomos do mesmo elemento químico. Então, a gente tem 2 átomos de oxigênio. As eletronegatividades são iguais, porque os átomos pertencem ao mesmo elemento. São 2 átomos de oxigênio. Então, aqui não existe tendência de ninguém ganhar nem perder elétron, porque eles puxam elétron com a mesma força. Então, o número de oxidação de ambos é 0, tá? Essa análise aqui a gente fez partindo de qual informação? Da eletronegatividade. Professora, mas então eu preciso decorar as eletronegatividades? Não. Ou ela vai ser informada para você, ou vai ser dada a tabela para você ir lá e ver quem é mais eletronegativo. Caso você precise dessa informação para determinar o NOx. Mas existem outras formas de determinar o NOx de uma substância que estão relacionadas com algumas regras. Então, tem algumas regrinhas para determinação de NOx. Uma dessas regras é a seguinte: a soma dos números de oxidação de uma substância neutra é 0. Como assim? Se eu tenho uma substância e ela é neutra, o que é uma substância neutra? Não tem carga elétrica, não é carregada. Todas essas substâncias aqui, ó, são neutras. Você não tá vendo nenhuma carga aqui, nenhuma carga, tá? Então, são substâncias neutras. A soma dos números de oxidação de todos os átomos que compõem essa molécula tem que dar 0. Ó, se a gente somar aqui, menos 1, menos 2, mais 2, 0. O gás carbônico também é uma substância neutra, não tem carga nenhuma aqui, ó, não é íon, é uma substância neutra. Menos 2, menos 4, mais 4, 0. Tá certo? E aqui nem se fala, né? 0, 0, 0. Então, essa é uma das regras para determinar NOx. Se a substância for simples, a soma de todos os números de oxidação é 0. Agora, se não for uma substância simples, for uma substância iônica, se for um íon, se for uma espécie carregada, então aí a soma dos NOx é igual à carga do íon, tá? A soma dos NOx de um íon é igual à sua carga. Então, não é igual a 0, é igual à carga, caso o composto em questão seja um íon, seja uma espécie carregada. Uma outra regra é essa aqui, ó. Em substância simples, o NOx dos átomos é igual a 0. Substância simples, só tem o mesmo elemento químico, então o NOx é 0. Outros exemplos. Tá? Então, ó, o NOx do hidrogênio aqui é 0. Por quê? Porque é uma substância simples. Eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio. Não existe diferença de eletronegatividade. Não existe vantagem na disputa pelos elétrons. Então, o NOx é 0. Ozônio também, O3 é uma substância simples, só tem oxigênio. O NOx do oxigênio ali é 0 também. E por fim, o NOx do hidrogênio é sempre mais 1 quando eles estiverem substâncias compostas. Porque se o hidrogênio pertence a uma substância simples, então o NOx é 0, tá? Em substâncias compostas, quer dizer, quando o hidrogênio está ligado a átomos diferentes dele, o NOx dele vai ser sempre mais 1. Por quê? Porque o hidrogênio é o primeiro da família 1A aqui, ó. Ele é o menos eletronegativo de todos da tabela periódica. Então, toda vez que o hidrogênio estiver ligado com outro átomo, seja qual for esse átomo, a tendência dele é perder o único elétron dele.
O NOx dele é mais 1, porque ele é o mais fraquinho, ele é o menos eletronegativo de todos. Ok? Então, onde tem hidrogênio e não é substância simples, o NOx é mais 1 do hidrogênio, é um NOx fixo. Além do hidrogênio, todos os elementos que são os metais alcalinos da família 1A, né? E os metais alcalino terrosos, que são os elementos da família 2A, eles têm NOx fixo também. Essa informação está bem direitinha numa tabelinha que eu coloquei para vocês no texto, que é o texto referência da aula de hoje. Depois dá uma olhadinha lá. Então, ó, vamos aprender agora a como calcular, como identificar o número de oxidação de uma substância, de átomos de uma substância qualquer, a partir dessas regras aqui, ó. Então, ó, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. No primeiro exemplo, a gente tem a substância ácido sulfúrico, o H2SO4. A solicitação aqui é determinar o NOx do enxofre. Qual que é o NOx do enxofre na molécula de H2SO4? Para isso, gente, não dê as eletronegatividades, você não vai saber, não precisa saber quem é mais eletronegativo do que quem. Eu já falei aqui o número de oxidação do oxigênio, foi dado, é -2. Nessa molécula, então sempre vai ser dada alguma informação, vocês não precisam inventar, adivinhar nada, tá? As informações serão dadas. Então, ó, eu dei o número de oxidação do oxigênio, é -2. Então, desse aqui a gente já sabe, é -2, foi dado. O número de oxidação do hidrogênio não precisa nem ser dado, né? É uma regra. Ele é sempre mais 1, em qualquer lugar que ele tiver de substância composta. Então, o NOx do hidrogênio é mais 1. Isso que foi dado. Então, agora, olha só, como que a gente vai fazer para, a partir dessas informações, descobrir o NOx do enxofre? Descobrir não, calcular. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar essa primeira regra aqui. A soma dos NOx, dos elementos, dos átomos de uma substância neutra é 0. Então, o ácido sulfúrico é uma substância neutra, não é carregada, ó, não tem nenhum sinal aqui, nem mais nem menos. Se ela é uma substância neutra, a soma dos NOx tem que ser 0. Então, eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1. Então, a soma dos NOx aqui, ó, dos hidrogênios, é mais 2. Por quê? Porque tem 2 hidrogênios na molécula. Então, 2 vezes 1, 2. O NOx do oxigênio também foi dado, é 4. Então, a soma dos NOx aqui dos oxigênios vai dar -8. Por que -8? 2 vezes 4, 8. O NOx do oxigênio é -2, mas na molécula tem 4 oxigênios, tá? O NOx do oxigênio é -2, essa molécula tem 4, -2, -4, -6, -8 é a soma, tá? Então dá -8. Se a soma total dos NOx dessa molécula tem que ser 0, qual que tem que ser então o NOx do enxofre para que a soma seja 0? Então olha só, a gente já tem aqui mais 2 referente aos hidrogênios e -8 referente aos oxigênios. Essa soma aqui tá dando -6, -6, -8, mais 2, -6. Qual é o valor que tem que dar qual tem que ser o valor do enxofre para que a soma seja 0? Então, ó, eu tenho mais 2, eu tenho um número que eu não sei aqui, ó, que é o do enxofre, e eu tenho -8. Tudo isso aqui somado tem que ser 0. O número de oxidação do enxofre, eu chego à conclusão que ele é mais 6. Por que mais 6? Porque mais 6 mais 2 dá mais 8, que -8 dá 0. Então, o número de oxidação do enxofre aqui é mais 6. Como que a gente chegou nesse cálculo? Usando as regras, tá? Número de oxidação do hidrogênio é mais 1, pela regra. Número de oxidação do oxigênio foi dado, é -2. A soma tem que ser 0. 2 vezes 1 dá mais 2, essa soma aqui. 4 vezes -2 dá -8. E para a soma total ser 0, aqui tem que ser 6. 2 mais 6, mais 8, -8, 0. Um outro exemplo agora, mas aqui a gente tem um íon.
A soma aqui não é zero, a soma aqui é a carga do íon. E qual que é a carga do íon? Menos 1. Então, a soma dos números de oxidação tem que ser menos 1. Qual que é o NOx do hidrogênio pela regra? Mais 1. Mais 1 é o NOx do hidrogênio. Mais um número aqui que eu não sei qual que é, essa soma tem que ser menos 1. Então, a gente chega à conclusão que o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Porque mais 1 menos 2 é que vai dar menos 1. Então, ó, o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1, que é essa carga aqui. Ok? Então, para determinar o número de oxidação, a gente tem que fazer continha. E essas continhas, a gente chega nelas por meio das regras. A gente utiliza as regras. Qual a regra que eu utilizei aqui? A determinação do número de oxidação do hidrogênio, que é sempre mais 1 quando eles tiverem substâncias compostas. Aqui, e que a soma dos números de oxidação de íons é igual à sua carga. Aqui a gente usou a regra de substância neutra, a soma dos NOx é 0. A gente usou o dado do número de oxidação do oxigênio, que foi informado, e a gente usou a regra de hidrogênio, que é sempre mais 1. Então, usando essas regras, você será capaz, e algum dado que foi informado, você será capaz de determinar o número de oxidação dos átomos em qualquer molécula, em qualquer composto. Tá certo? É isso. No material que está aí na plataforma tem um texto que resume tudo isso que eu disse aqui e tem uma listinha de exercícios com 5 questões que vocês têm que copiar e responder no caderno. Ficou com dúvida? Não entendeu alguma coisa? Volta o vídeo na parte que você não entendeu, ouve de novo, ainda assim a dúvida permaneceu, tenta ler no material. Ainda permanece com dúvida? Não hesite em me procurar, tá? Nos dias que eu atendo o EO, é na terça e na sexta-feira. Terça-feira das 10 às 11 e sexta-feira das 2 às 3 da tarde, tá? É só colar lá que eu tô lá disponível para atender vocês. Tá bom? Boa semana, bons estudos e até semana que vem.